Fala pessoal, vou mostrar um exemplo simples e prático de dimensionamento de uma TUI, que é a tomada de uso específico. Essa tomada é destinada a alimentar equipamentos específicos, como ar-condicionado, chuveiro elétrico, fogão elétrico, entre outros. No exemplo, eu vou mostrar de uma casa no qual fiz todo o projeto elétrico e especificamente eu vou mostrar o exemplo do dimensionamento de um chuveiro elétrico. Para o dimensionamento da TUI, é necessário duas informações a respeito do equipamento. Uma é a potência do mesmo e a outra é a tensão no qual deve alimentá-lo para que o mesmo funcione. No exemplo, eu vou mostrar o chuveiro no qual foi utilizado, que foi esse chuveiro aqui. Na partir do anúncio já informa qual a potência do mesmo, que é de 6.800 watts, e a tensão no qual deve alimentá-lo, que é 220 volts. A partir dessas informações, se dá prosseguimento aos cálculos, ao dimensionamento do circuito específico, né, da TUI. A potência do equipamento a gente já obteve, que é 6.800. Para dar continuidade aos cálculos, você deve saber o fator de potência. Fator de potência, as próprias concessionárias de distribuição de energia de cada estado fornecem. No meu caso, que é Pernambuco, é a CELP. E a CELP fala que o fator de potência para chuveiros é de 1. A partir daí, eu obtenho a potência real em voltamperes, que se obtém simplesmente dividindo a potência do equipamento em watts pelo fator de potência. Posteriormente, você pega a tensão no qual deve alimentá-lo, que é 220 volts. Vale salientar, observar que no caso da CELP, aqui em Pernambuco, a menor tensão também que ela fornece é de 220 volts, um sistema monofásico, só por observação. A partir daí, se obtém a corrente que vai ter nesse circuito, que você só divide a potência real que obteve pela tensão e vai obter a corrente em amperes. A partir da corrente obtida, você já obtém o disjuntor no qual deve utilizar. Lembrando que você deve arredondar para o número que se encontra no mercado. No caso, seria 32 amperes. Posteriormente, para o dimensionamento dessa TUI, desse circuito específico, você deve saber o diâmetro do cabo que deve alimentá-lo. Para isso, você deve consultar a tabela 36 da NBR 5410. E para isso, você tem que saber qual o método de referência, de acordo com a tabela 33, e os números de condutores carregados. Esses números de condutores carregados você obtém na tabela 46, da mesma norma. No meu caso, o método de referência foi o B1, que é predominantemente eletrodutos embutidos na alvenaria. E o número de condutores carregados são dois. No meu caso, o cabo de 4 milímetros suportaria, no qual o mesmo aqui nessa situação do método B1, com dois condutores carregados, o mesmo suporta até 32 amperes. E a partir daí você só fazia a representação, um diagrama unifilar do projeto elétrico. No caso aqui eu só botei o número 8 como fosse a numeração do circuito. O chuveiro elétrico só precisaria de uma fase, de um neutro e do aterramento para o mesmo funcionar. E posteriormente só fazia a representação no quadro de distribuição. Vale sim observar, salientar que aqui eu botei um IDR só por questão de segurança em relação à pessoa que fosse utilizar o chuveiro, né? Poderia utilizar, em vez de um disjuntor de 32 amperes, utilizar um IDR. O IDR serviria para caso houvesse uma fuga de carga, vamos dizer, o indivíduo tomou um choque elétrico, o mesmo ia disparar, ia desligar o circuito, preservando a vida do mesmo.